Fala, gente. Pessoal, é o seguinte. Se vocês estiverem ouvindo aí barulhos e tudo, eu estou em casa, o bebê está ali assistindo televisão, mas eu precisava entrar aqui para falar com vocês acerca de uma postagem que eu fiz agora por volta da hora do almoço aqui no meu feed, ok? Sobre os 3 estágios da salvação, sobre os 3 tempos da salvação, ok? A base de tudo que eu postei ali está em 1 Coríntios, no capítulo de número... 2 Coríntios, capítulo de número 1 e verso de número 10, ok? Um versículo muito poderoso que tem trazido muita luz, muita revelação acerca dos tempos da salvação, dos estágios da salvação, ok? Eu sei que nem todo mundo consegue compreender essa salvação em 3 tempos, né? Muitas pessoas foram ensinadas e doutrinadas de uma outra maneira, eu também fui. Isso já é a tentativa de um avanço nosso, de crescimento e de tentar aprofundar e ter mais clareza nessa questão da salvação, ok? Então, eu acabei de postar lá no meu feed de notícias. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está muito baixo? Está baixo demais? Deixa eu tentar pôr o fone de ouvido aqui para ver se melhora. Vamos ver aqui. Vê se melhorou o áudio aí. Tem gente falando que o áudio está ruim, tem gente falando que está bom. Está ouvindo perfeitamente? Ok, então eu quero falar um pouquinho rápido aqui sobre esses 3 pontos, ok? Da salvação, né? O tema que eu coloquei lá no feed são os 3 estágios da salvação. Eu queria que quando terminasse essa live, você fosse lá no feed, tem 3 postagens, né? Uma a respeito da salvação do corpo, outra a respeito da salvação da alma, outra a respeito da salvação do espírito, ok? Então, espírito, alma e corpo, tá assim nessa ordem lá para vocês, que vão chegar para ver, e que você colocasse a sua opinião, que você dissesse como você aprendeu, né? Independente se está certo ou está errado. E eu queria saber como foi que você aprendeu, qual é a sua opinião acerca desse assunto, né? E qual é a importância que você vê de estudarmos esse assunto acerca da salvação. Eu já falei aqui, eu fiz uma live aqui com mais de 1000 pessoas, né, falando sobre os 2 aspectos da salvação, os seus 3 tempos, ok? Inclusive eu falei aqui sobre quem estava certo, se era Calvino ou Armínio, foi muito bom. Então, a partir daquela live, eu acabei me despertando aqui para falar um pouco mais sobre a salvação, porque eu recebi muitas perguntas e vi que as pessoas realmente têm vontade de aprender, querem aprender, têm sede, né, de aprender. Então, o versículo base para esse primeiro momento, né, eu quero que vocês entendam que nós estamos muito na introdução desse assunto, vocês precisam me acompanhar e assistir mais lives e participar mais, para que vocês possam ter clareza de tudo que eu estou falando, para que vocês possam realmente receber tudo que eu estou ensinando. Não tire isso aqui por base ou por ponto final, não feche questão só nisso aqui, ok? Continue avançando no ensino, pare de tentar deduzir o que seria, como seria isso, como seria aquilo. Se um fulano que matou, roubou, que foi pro terreiro de macumba, que fez aquilo, que não sei o que papapá, aceitar Jesus e fizer tudo isso. A Bíblia não funciona assim por dedução. A Bíblia funciona com o que está escrito. O que você pensa, o que pode ser, o que não pode ser, tem que estar condicionado ao escrito. É só isso, ok? Então, vamos pegar nisso. Então, não seja precipitado, não tenha pressa de aprender, ok? Para aprender Bíblia você precisa de 3 coisas, ok? Primeiro, ter fome e sede. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto você precisa ter paciência. O terceiro ponto, você precisa gastar tempo com isso. Não tem como você aprender Bíblia sem gastar tempo. Agora, eu vou te mostrar tantos códigos de revelação, tantos códigos de aliança. Uma das coisas do meu ministério que mais me ajudou e me fez crescer na palavra
foi quando Deus me ensinou a conectar os textos do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Existe uma conexão entre os textos, né? Você tem que aprender a conectar os textos. Primeiro, você tem que conectar textos do Velho Testamento com os próprios textos do Velho Testamento. Você precisa conectar textos, ok? Essa conexão de textos que você consegue juntar todos os textos e ordená-los para depois você lê-los como se você estivesse lendo uma carta, né? É o mesmo princípio, a mesma premissa da teologia sistemática, né? Agrupar temas únicos e de maneira que você possa fazer uma leitura completa daquilo, ok? Então, é essa nossa tentativa, é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero compartilhar com vocês também como eu estudo, como eu preparo as mensagens, como eu marco os textos, como fica tão claro para mim as coisas, como eu consigo fazer que fique claro para as pessoas que me ouvem também, né? Como você destrinchar um texto, como eu costumo dizer que, eu quando era menino, eu trabalhei num açougue, e eu era ali só quem entregava as coisas, ajudava a pesar a carne, né? Mas tinha um açougueiro que ele vinha tirando do osso a carne do animal, ele tirava toda ela do osso, ok? Ele desossava o animal ali, e sempre que eu olhava para aquilo, que ele fazendo aquilo, eu me lembrava da Bíblia e de como era separar os textos bíblicos. Separar os textos bíblicos é como desossar um animal, é como você destrinchando os textos bíblicos. É como se você estivesse tirando toda a carne do animal, deixando só o osso, só o esqueleto, e você pudesse ver a montagem daquilo, né? Então você tem mais clareza de tudo, sem falar que as palavras do Senhor Jesus, Ele mesmo disse, minhas palavras são espírito. Então, às vezes o que a gente quer entender com o intelecto, nós precisamos entender com o espírito. Aquilo que a gente quer receber no intelecto, a gente precisa receber no espírito. Então, as palavras de Jesus, elas precisam ser reveladas, né? As palavras de Jesus são espírito e vida. Ou seja, a partir do momento que essas palavras que são espírito, são reveladas ao meu espírito, ok? Isso gera a vida de Deus em mim, e essa vida de Deus transborda a partir de mim. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu fiz aqui algumas anotações sobre esses 3 estágios da salvação que eu acabei de postar no feed. Eu queria muito que vocês saíssem daqui, que vocês fossem lá ler, porque aprender não é só ficar escutando mensagem, só assistindo live, né? Vocês precisam da leitura, vocês precisam fazer perguntas, vocês precisam questionar. Óbvio que nós aqui estamos sempre dispostos a debater assuntos, né? O que é debater assuntos? É trocar conhecimento, discuti-los, né, no âmbito do debate, de trocar conhecimento, mas não discussão que gera ofensas, que gera desrespeito, não é isso que nós queremos, ok? E nem é o que nós buscamos. E também aqui o intuito aqui nessa live não é ensinar teologia, não é falar tecnicamente teologia. Vocês vão notar que eu sempre evito os termos técnicos da teologia, só os uso quando realmente se faz necessário para entendermos algum princípio, mas eu falo numa linguagem simples, numa linguagem muito comum, que até criança entende, ok? Então, a ideia aqui é que você cresça, que você aprenda. Eu tenho procurado também indicar alguns livros para te incentivar com a leitura. Todos os dias eu estou indicando aí nos stories livros. Então, todos os dias dá uma passadinha nos meus stories aí que vocês vão ver que tem sempre indicação de bons livros aí para vocês, tá? Nos 3 estágios da salvação, o primeiro ponto aqui, estou com o meu marca-texto, estou com a Bíblia aqui, ok? E estou com as minhas anotações aqui diante de mim. Então, o primeiro ponto que eu vou marcar para vocês aqui, que eu quero pontuar, é sobre o primeiro estágio da salvação, que é o estágio da salvação do Espírito, tá? Em nossa experiência de salvação, nós passamos por 3 estágios, né? Essa é a experiência de salvação do homem. E nessa experiência de salvação, nós passamos por 3 estágios. Esses 3 estágios estão descritos em um só versículo. Presta atenção. Os 3 estágios, nós estamos eles descritos em um só versículo, né? 2 Coríntios capítulo 1, verso 10, está escrito assim: o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos também, nos livrará ainda. Então aqui nós vemos que Ele nos livrou, fala do passado, nos livra, fala do presente, ok? E nos livrará, fala de um futuro imediato, ok? Então, esse Deus que me salvou no espírito, ok? Me salva na alma e me salvará no corpo, ok? Então, Ele me salvou no espírito, Ele me salva na alma e me salvará
rapidamente no corpo. Então, dos 3 estágios, o primeiro estágio é a salvação do espírito. Eu sei que a maioria das pessoas que estão nos assistindo aí, que são cristãs, não conhecem isso, e quem não é cristão, então imagina, né? Quem não é cristão, então, ainda está mais distante ainda dessa linguagem, mas eu creio que daqui a pouco vocês vão estar com a linguagem aí já entrando, compreendendo melhor essas terminologias, os termos bíblicos, né? Não técnicos da teologia, que isso que não é teologia, nós estamos falando de Bíblia apenas, Bíblia simples e pura, ok? Aqui nós estamos no verso 10 do capítulo 1 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, perdão, 2 Coríntios, eu fiz um estudo de 1 Coríntios ontem, estou com ele na cabeça. Então nós estamos em 2 Coríntios, ok? Capítulo 1 e o verso 10. O qual nos livrou de tão grande morte, né? Nos deu vida no nosso espírito, nos livra, transformando a nossa alma, ser transformados pela renovação do vosso entendimento, a alma é o entendimento, ok? E em quem esperamos também nos livrará ainda, ou seja, no corpo. Aí é a salvação do corpo. Então, esse primeiro estágio, que é a salvação do espírito, da qual eu quero falar, está escrito dessa maneira, né? 2 Coríntios capítulo 1, verso 10 diz: o qual nos livrará, o qual nos livrou de tão grande morte, ok? Nos livra e nos livrará. Algumas traduções vai estar diferente, vai estar o qual nos livrará de tão grande morte, o qual nos livrou, nos livrará de tão grande morte, em quem esperamos ainda, que continua a livrar-nos, ok? A expressão aqui livrou refere-se claramente ao passado, né? Quando ainda éramos mortos no espírito, em nossos delitos e pecados, ok? Fomos salvos pela graça de Deus, ou só fomos salvos por Deus pela sua graça. A graça pela qual fomos salvos é Cristo, você precisa entender isso aí. A graça pela qual fomos salvos é Cristo, ok? Cristo é a graça pela qual fomos salvos, ok? E Cristo com o seu grande amor, isso é outra coisa que nós temos que ter claro, ok? Muito claro. Nós ganhamos a redenção, nós não a conquistamos, ok? Isso é muito importante. Eu coloquei também anteriormente a esses 3 posts aí no feed da salvação do espírito, da alma e do corpo, eu coloquei lá: nós ganhamos redenção. Você pode ler também, ok? E leia, ouça o que eu estou falando, leia bastante. Nós ganhamos redenção. A salvação não foi feita por nós, ok? Nem por nossa causa, ela veio por meio de Cristo. Cristo veio dos céus para a terra e realizou toda a obra de redenção por nós. Então, não tem nada a ver conosco, né? A redenção, literalmente, é uma obra única e exclusiva de Cristo. Agora mesmo eu recebi aqui uma pergunta no Instagram, ok? Privadamente, o rapaz pergunta: pastor, se é dessa maneira, somos salvos pela graça, por que nós lutamos por causa da salvação? Bom, eu não luto pela salvação. Salvação é um ato que foi realizado pelo ato do sacrifício de Cristo. Salvação foi realizada pelo ato do sacrifício de Cristo. Quem nos salvou foi Cristo. Nós não executamos salvação. Nós não realizamos salvação. A salvação foi realizada por Cristo. Ele se fez carne para nos salvar. Quando nós recebemos o Evangelho da graça, fomos salvos, regenerados, libertos da morte, visto que éramos pecadores. Nós deveríamos morrer, mas o Senhor Jesus foi quem morreu por nós, derramando seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados. A sua morte foi para que vivêssemos, a sua morte foi para que vivêssemos, ok? E hoje basta crer que já morremos com Ele, né? E todos os que cremos já passamos com Ele pela morte, então, ou seja, a morte não tem mais poder sobre nós, portanto, não precisamos mais. Deixa eu só arrumar isso aqui. Peraí. Ok. Não precisamos mais ter medo da morte ou qualquer coisa assim. Voltando. Não precisamos mais ter medo da morte, né? Porque nós já morremos com Cristo. Não precisamos ter medo da morte nem de Satanás.
Quando Satanás vem a nós, que já fomos salvos, né, nós podemos dizer a ele: Satanás, vai embora, eu já morri com Cristo, você não tem mais nada a ver comigo, pela fé, tudo que o Filho de Deus realizou, nós também realizamos. Então, esse é o primeiro estágio, é o estágio da salvação do Espírito, está aí no meu feed, tem aqui a salvação da alma, tá bom? O texto diz que nos livra, ou no passado, que nos livra, que nos livrará. Então, seja, esse que nos livra fala do aspecto da alma. A alma representa a nossa pessoa, o nosso próprio ego, também a nossa vida natural. Se por um outro lado somos salvos eternamente no Espírito, ok? E de fato fomos, ok? Cremos porque cremos no Senhor Jesus. Por outro lado, a nossa alma, ela precisa ser salva. Como ocorre a salvação da alma? Ela precisa ser preenchida, ocupada pelo Espírito de Deus, ok? Pelo Espírito da vida, pelo Espírito que dá vida. Ela precisa ser preenchida e saturada de maneira que nossa alma seja ocupada pelo Espírito, né? O nosso espírito humano já tem vida porque o Espírito Santo entrou para habitar em nós, se uniu ao nosso espírito, se tornou um espírito com ele. Então, por causa da justiça, como está em Romanos 8:10, o nosso espírito já tem vida, e essa vida precisa ocupar a nossa alma e se expandir na nossa alma, a ponto da gente poder dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E por último, nós temos a salvação do nosso corpo, né? Que diz que ele nos livrará, ou seja, ele livrará o nosso corpo, né? Nós estamos esperando ainda essa salvação futura, que é a transfiguração do nosso corpo. O corpo corruptível que temos hoje será salvo, né? O nosso espírito já foi salvo, nossa alma está sendo salva e o nosso corpo será salvo quando da transfiguração ou da glorificação do nosso corpo do pecado. Ele nos salvará, ou salvará o nosso corpo, glorificando e dando-nos um corpo de glória semelhante ao dele, ok? Nós vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo. Então, esses são os 3 estágios da salvação, de uma maneira muito rasa, muito simples, muito inicial. Nós temos aí um curso, né, que nós vamos ministrar agora, os códigos do reino. Aí na minha bio você tem o link, ok? Em que nós vamos falar profundamente sobre a certeza da salvação, todos os estágios dela, e vamos falar também sobre a mensagem de Cristo, que é a mensagem do reino, sobre o poder transformador dessa mensagem. Nós vamos falar também sobre a mentalidade escrava e a mentalidade de governo, e nós vamos trabalhar e vamos fazer exercícios práticos, né, para que você perca realmente essa mentalidade escrava que o mundo impôs sobre nós e que a gente possa ganhando, a partir do estudo da palavra, uma mentalidade divina, uma mentalidade de governo, assim como a mentalidade que tinha José, que em momentos de dificuldade, de aflição, apesar de estar escravizado na casa de Potifar, governou a casa de Potifar. Apesar de estar preso num cárcere no Egito, ele governou a prisão, e quando foi levado diante de Faraó, ele pôde governar toda a riqueza dos ímpios, toda a riqueza do Egito, porque ele estava preparado. Então eu vou te pedir que saia dessa live agora, eu vá até o meu feed ali de notícias, tá lá os 3 posts, né? A salvação do espírito, da alma e do corpo. Eu queria que você lesse tudo, que você desse a sua opinião, falasse como você aprendeu. É muito importante, eu quero saber em que nível você está, para saber como é que eu vou conduzir as próximas lives, os próximos ensinos, os próximos posts, porque a ideia aqui é te edificar e te abençoar, é fazer você crescer na sua vida como um todo, né? É impossível você lidar com a palavra de Deus e ela não transformar a sua vida por completo. Então todas as áreas da nossa vida, independente do que nós estamos passando, serão tocadas por essas palavras poderosas que nós estamos estudando da Bíblia Sagrada. São mais de 5, 6 mil anos de conhecimento acumulado, princípios que foram praticados pelo homem mais sábio do mundo, que foi Salomão. E todos os grandes homens que passaram pela história bíblica e que tiveram uma boa relação com Deus também viveram experiências a partir do conhecimento da palavra de Deus. Davi, o salmista, que para mim é o salmista mais profundo, que mais toca profundo a nossa alma, ele vai falar da grandeza, do poder dessa palavra, de aprender essas palavras, ok? Então, todo ser humano precisa disso, independente de religião, que nós não estamos falando de religião, aqui nós estamos falando de espiritualidade, ok? Existe uma grande diferença entre uma mente religiosa e uma mente espiritual, ok? Toda mente escrava, ela é religiosa, ok?
toda mente escrava é religiosa. O que é religião? A religião é a repetição de processos que nunca dão resultado, que você só faz porque quando você chegou já era assim, quando você nasceu, quando você se converteu lá na igreja, já tinha todo um rito religioso e você só se subjugou e aceitou, se subordinou e aceitou, e seguiu. Quando você foi apresentado a essa comunidade que você vive, seja católica, evangélica, espírita, você se submeteu sem questionar, porque quando você chegou já era assim. Então isso é religião. Então você que ouve isso e se identifica, ou sente raiva, ou se sente acusado, ou se sente afetado de alguma maneira, você é religioso, você tem uma mente escrava e religiosa, por isso que você está sentindo, entendeu? Porque a religião é a repetição de processos que não dão resultado. Então quando você se ofende por eu falar que você não está dando resultado, é exatamente o que está acontecendo, ok? Você está aí sendo tocado, está se mexendo no ponto de bloqueio, né? Onde você precisa realmente receber esse código aí. Toda mente de governo é espiritual, ok? E a espiritualidade, ela é a transcendência pela fé para um nível de consciência onde você tem o governo de tudo, independente de situações ou circunstâncias, ok? Então nós vamos passar para isso. Existem pessoas que sofrem de uma doença que eu chamei de querigmopatia, vem do querigma, que é arauto, anunciar, proclamar, ok? Pregar. É a doença do consumismo religioso da pregação, quando você ouve tudo que vem do púlpito, mas o seu único prazer e gozo está em ouvir e satisfazer o seu ouvido. Aquilo nunca é colocado em prática, aquilo nunca faz diferença na sua vida, aquilo nunca muda nada para você, ok? Mas as pessoas que têm mente de governo, uma mentalidade de reino, elas têm liberdade de pensamento. Você vai perceber que uma pessoa é livre e que ela tem uma mente de governo porque ela pensa, e ela pensa livremente. Até quando as pessoas discordam dela, até quando ela vai contra o pensamento da maioria, porque ela está raciocinando. A religião faz que todo mundo fez do mesmo jeito, e ela faz perguntas. Porque um dos sinais de que você está sendo livre da religião é que você começa a se questionar e a fazer perguntas. Presta atenção, a religião, ela é preparada para dar respostas, ela não é preparada para fazer perguntas. E a Bíblia diz que sábio não é quem dá respostas, sábio é quem faz perguntas. E a religião, ela é toda estruturada para te dar respostas para coisas que não têm resposta religiosa. Você precisa ter uma resposta transcendente, uma resposta transcendental, espiritual, que transcenda a capacidade humana de entendimento que você vai receber no seu espírito, que recebeu vida em Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então, a pessoa que tem mente de governo sempre vai procurar entender e interpretar sem estar formatada, e escravizada e obrigada a aceitar as coisas por imposição, ok? Religiosa, e coisas que são muito subjetivas, ok? Muito subjetivas, que você precisa refletir, reflexionar, pensar, ok? Buscar premissas para que você possa começar a entender. Então, para você aproveitar bem esse tempo também, essa live, o que você tem que fazer? Vou te dar aí 3 pontos para você fazer, né? Discuta isso que você está ouvindo, discuta o que você vai ler, discuta com outras pessoas, pergunta, discutir no sentido de debater, ok? De trocar conhecimento, não de trocar ofensas. Lembre sempre disso, nós aqui não trocamos ofensas, nós debatemos ideias. Vamos lá. Então, se concentre em ler aquilo lá e depois concentre primeiro em ler. Então o primeiro ponto é concentração. Ouça com atenção, concentre no que você está ouvindo, leia lá no meu feed com atenção, ok? E depois você vá debater isso com alguém, ok? Faça perguntas, questione, ok? Até para mim mesmo lá no post, as perguntas que estiverem mais frequentes lá, eu vou procurar fazer lives para responder. O intuito aqui é de fazer avançar, de fazer crescer. Eu nasci para isso, eu quero fazer isso. Esse é meu propósito de vida, né? Ajudar você a crescer no conhecimento da palavra. Discutir, depois que a gente lê, depois que a gente ouve, né? No sentido de debater, vou dizer de novo, não é de trocar ofensa, é de trocar conhecimentos. É muito bom você falar, ouvir o outro, né? Ouvir o que o outro pensa, entender por que ele pensa daquela maneira, tá bom? Então corre lá pro meu feed agora, tá bom? E você que está interessado em avançar nisso aí, pastor, todo o curso seu é vendido? Não, 98% de todo o conteúdo meu, ele é grátis, ok? Mas nós temos aí uma parte desse conteúdo para quem quer avançar, para quem quer dar um passo. Pastor,
Aqui o Instagram, o senhor está fazendo isso tudo para quê? Para levar você a dar um passo, para levar você a comprar o curso aí e aprofundar, porque eu sei que esse curso vai ser bênção na sua vida. Como eu fiz muitos cursos que foram muito bênção na minha vida, os cursos que eu fiz, de todo que eu estudei e investi, paguei para estudar, fizeram toda a diferença na minha vida, na minha fé, na minha forma de pensar, na construção da minha visão sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a teologia, ok? Sobre a tecnologia, sobre a digitalização do mundo, né? A internet das coisas, a exponencialidade, as disrupções que nós estamos vivendo a todo momento. Então, enxergar isso de maneira a guardar princípios de Deus e entender na frente, porque Deus sempre te põe na frente, você vai ver na frente, né? Talvez você vai ser um visionário que vai estar fora do seu tempo, mas você vai ver na frente, né? Quando Daniel diz, nos últimos dias, né, as pessoas vão correr de um lado para o outro atrás de conhecimento, buscando se tornarem mais sábios, né? E é isso que está acontecendo. Eles vão ter fome do conhecimento de maneira que não vão se saciar dele, né? Então você tem aí já 3 redes de negócio que foi já falado pelas revistas de empreendedorismo e revistas científicas pelo mundo todo, que são os 3 negócios do futuro, os 3 negócios trilionários do futuro, que é a nanotecnologia, Big Data, né, informações em massa, ok? E a venda de conteúdo. Então, o que Daniel viu lá sobre a venda de conteúdo, né, se as pessoas não vão se saciar do conhecimento, então vender conteúdo é um dos melhores negócios do mundo. Então, a Bíblia já tinha previsto isso. Só que a Bíblia também diz que as pessoas vão querer se tornar sábias e elas vão correr de um lado para o outro buscando se tornarem mais sábias. O que tem de errado com isso? Que quando você corre de um lado para o outro, você está perdido, você está sem foco. O excesso de informação, ok, também é ignorância. Não é só a falta da informação, o excesso de informação também é ignorância. Quando você recebe muitas informações e nada disso você coloca em prática, então você precisa avançar, você precisa fazer um curso que vai te levar mais profundo, que vai te levar um pouco além, onde você vai poder exercitar tudo isso aí que você está aprendendo. Então corre lá para o meu feed, fala o que você pensa, fala o que você acha, pode falar rasgado. Se você falar, pastor, eu não creio em nada disso aí, fala também, não tem problema não, tá bom? Se você quiser falar, pastor, eu estou indignado com essa história aí, fale tudo que você quiser, põe para fora, tá? Deixa ele sair, deixa a gente ver o que tem dentro de você realmente, como está seu espírito, como está sua alma, como está seu coração nesse momento, tá bom? Um beijo aí no teu coração, Deus te abençoe. À noite, 22h07, nós temos uma live sobre o tabernáculo e os rudimentos da fé. Hoje, terça-feira, 22h07, nós temos uma live sobre o tabernáculo e os rudimentos da fé. Vou falar sobre os 6 rudimentos da fé, na figura dos 6 utensílios do tabernáculo, que é o altar de holocausto, a bacia de bronze, a mesa dos pães, a menorá, o candelabro de 7 pontas, o altar de incenso, o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, e tudo que estava dentro da arca da aliança, né, a vara que floresceu a Arão, que é a certeza da ressurreição, as pedras da lei, que é a revelação da palavra, e o maná escondido de Deus, que é o alimento sólido, que o maná que foi colocado numa tigela de ouro, escondido dentro da arca e nunca se estragou. E vou falar disso, né, com um paralelo em Hebreus sobre os 6 rudimentos da fé, esses rudimentos da fé que estão ali em Hebreus, que é não lançar de novo o arrependimento de obras mortas, a doutrina dos batismos, da fé em Deus, okay? Da imposição de mãos, do juiz eterno. Então eu vou falar dessas coisas aí e você está convidado aí, é grátis, é aprender, só precisa da Bíblia, de um papel para anotar, você vai aprender muito, tá bom? Corre lá para o feed, deixa lá os seus comentários. É muito importante para nós aqui, para a gente entender em que nível nós estamos e para que lado nós devemos caminhar aqui para você avançar no conhecimento. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço!